Olá, boa noite a todos. Boa noite. A partir de agora você acompanha um encontro histórico nos estúdios da Band em São Paulo, numa parceria do Grupo Bandeirantes com a TV Cultura, o jornal Folha de São Paulo e o UOL. Começa nesse instante o primeiro debate de 2022 entre candidatos à presidência da República. Faltando 35 dias para o primeiro turno, o eleitor tem a oportunidade inédita de ver lado a lado, ouvir e comparar os concorrentes ao Palácio do Planalto. O debate também é transmitido ao vivo pelas rádios Bandeirantes, Band News FM, pelo Band News TV, além da Band Internacional e também as plataformas digitais. Em nome de todos os integrantes do pool, nós agradecemos a presença aqui no estúdio dos candidatos: Felipe Dávila, do Novo; Luiz Inácio Lula da Silva, do PT; Simone Tebet, do MDB; Jair Bolsonaro, do PL; Soraya Tronic, do União Brasil; e Ciro Gomes, do PDT. Eu lembro que, em caso de ofensa pessoal ou moral, o candidato pode pedir direito de resposta assim que terminar o tempo de quem estiver com a palavra. Basta fazer um sinal para os mediadores. E uma comissão presente na Band, formada por um advogado e 2 jornalistas, vai avaliar a solicitação no mesmo bloco. Caso concedido, o tempo será de 45 segundos. Como acertado previamente com as campanhas, não temos público aqui neste tela. Será possível acompanhar em tempo real gráficos com a repercussão e temas mais buscados. O debate é transmitido também no Band Play, band.com.br, canal Band Jornalismo do YouTube. Vamos acompanhar agora, então, como será a dinâmica desse debate com as regras que foram aprovadas em reunião com todos os partidos. No primeiro bloco, cada candidato, por ordem de sorteio, tem 1 minuto e meio para responder a uma pergunta sobre planos de governo. Serão 3 perguntas diferentes, cada uma direcionada a 2 dos candidatos. Na sequência, também, em ordem definida por sorteio, a primeira rodada de confronto direto. Todos perguntam e todos respondem. O candidato escolhe quem vai responder e tem 1 minuto para a pergunta e 1 minuto para a réplica. O tempo de resposta e de tréplica será de 4 minutos no total, a ser administrado pelo próprio candidato. No segundo bloco, jornalistas das empresas integrantes do pool fazem perguntas para os candidatos, escolhendo quem vai responder e quem vai comentar. O tempo é de 4 minutos para a resposta e a réplica, a ser administrado pelo candidato. O comentário tem 1 minuto. Todos respondem e todos comentam. O terceiro bloco será mediado pelos jornalistas Leão Serva, da TV Cultura, e Fabíola Cidral, do UOL, e começa com mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos, seguindo as mesmas regras do primeiro bloco. Na sequência, os candidatos respondem perguntas programáticas. Serão 3 perguntas diferentes, cada uma direcionada a 2 dos candidatos. Depois disso, os candidatos terão 2 minutos cada para suas considerações finais. Vamos então à primeira pergunta, que será dirigida aos candidatos Felipe Dávila e Soraya Tronic, nessa ordem. E quem vai fazer a primeira pergunta é a jornalista especializada em economia, Juliana Rosa, do Grupo Bandeirantes. Boa noite, Juliana. Boa noite, Oineg. Adriana, boa noite, candidatos. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês nessa noite tão importante. Pesquisas mostram que as maiores preocupações da população são inflação e emprego. Diante das dificuldades, tem se falado muito da necessidade de estender os auxílios aos mais vulneráveis e algumas categorias, manter zerados os impostos sobre combustíveis e também aumentar salários de servidores. Mas tantos gastos não cabem nas regras fiscais. E a gente sabe que, sem responsabilidade com as contas públicas, a nossa moeda perde valor, isso gera mais inflação e baixo crescimento. Gostaria de saber como equilibrar as enormes demandas sociais e, ao mesmo tempo, garantir a responsabilidade com as contas do país. Muito obrigada. Por favor. Boa noite, Juliana. Em nome da TV Bandeirantes, quero agradecer esse debate muito importante. Boa noite aos candidatos e candidatas. E boa noite a você que nos assiste.
Realmente, esse é o maior problema. A economia brasileira está estagnada há mais de 20 anos. O Brasil não cresce, não aumenta a geração de emprego e renda. E nós temos de conciliar, sim, com o gasto público. Mas para fazer isso, é preciso cortar desperdício da máquina pública. Tem muito dinheiro sendo desperdiçado. Mas eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Felipe, um cidadão como você, que vive do trabalho, de empreender, é dono do negócio, não vive da política, não vive de governo. E nós estamos cansados desse Estado caro e ineficiente que atrapalha a vida de todo mundo que trabalha, que rala todo dia de manhã para conseguir o seu dinheiro. Nós somos o país entre os 15 mais que cobra imposto. Para quê? Para dar um serviço público de péssima qualidade. Está na hora de ter gestão pública. E para isso é preciso deixar de votar no menos pior. Precisamos votar em alguém que entenda de gestão pública. Assim como é o caso do governador Zema em Minas Gerais, como é o caso do prefeito Adriano Silva em Joinville. Gente que entende de gestão, sabe como cortar gasto público, equilibrar as contas públicas, atrair investimento e fazer a economia crescer. É assim que nós vamos mudar o Brasil. Muito prazer, eu sou Felipe Dávila, candidato do Partido Novo. Obrigada, candidato. Agora a candidata Soraya Tronic responde a mesma pergunta. Por favor, candidata, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Juliana. Obrigada pela pergunta. Mas antes eu gostaria de me apresentar. Quero primeiro me cumprimentar os candidatos que vieram. O comparecimento de todos é de extrema importância. É uma obrigação dos candidatos e é um direito do eleitor conhecer todas as propostas. Não comparecer é um ato de covardia. Eu sou Soraya Tronic. Sou senadora pelo Mato Grosso do Sul e, como o outro candidato acabou de dizer, eu não sou do mundo político, eu não dependo do mundo político, estou política porque eu tenho uma proposta. Como você, que está aí sentado no sofá, eu também estive nesses últimos 20 anos assistindo a debates como esses. E aí a minha esperança se renovava a cada 4 anos e depois só vinha decepção. Eu acho realmente que é muito chato ficar escutando aqui juridiquês e economês. Eu não vim para brigar com ninguém, não vim para duelar, eu vim para falar com você na língua que todos os brasileiros entendem. Nós temos uma solução para o nosso país, é o Imposto Único Federal. Nós trocaremos 11 impostos federais por um imposto só. E no decorrer da minha campanha, no decorrer desse debate, você vai conhecer mais sobre essa proposta inovadora e, na verdade, revolucionária. Agora, a minha pergunta, que será respondida pelos candidatos Simone Tebet e Jair Bolsonaro. Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, na Constituição, eles deveriam funcionar de forma harmoniosa, independente, na vida real, na prática, conflitos e intromissão um no outro. Se a senhora for eleita, se o senhor for reeleito, o que pretende fazer para reduzir esse clima de tensão que não contribui com a ordem e o progresso do Brasil? Boa noite a todos. Permitam-me, antes de mais nada, agradecer à imprensa, em nome da Band, pelo debate, que só fortalece a democracia, cumprimentar os candidatos e a candidata e a todos que estão nos acompanhando. É muito simples. A harmonia dos poderes depende excessivamente de um presidente da República que saiba cumprir a Constituição e o seu papel. Nós hoje temos uma radicalização, uma desarmonia em função de termos um presidente que ameaça a democracia, os valores democráticos a todo momento. Não respeita a imprensa livre, não respeita a independência do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. A resposta é: precisamos trocar o presidente da República. Sem paz, nós não vamos unir o Brasil. Sem união, o Brasil não vai voltar a crescer, gerar emprego, renda para a população brasileira. A nossa candidatura, a candidatura do Centro Democrático, do MDB, do PSDB, do Cidadania e do Podemos, é uma candidatura que vai reposicionar o Brasil, porque é a única capaz de garantir credibilidade, previsibilidade e segurança jurídica. Como professora e como advogada, respeita a Constituição e os demais poderes. Está na hora dos poderes terem as suas funções. É a política que está judicializando o Poder Judiciário e, consequentemente, o Poder Judiciário acaba
excedendo no seu poder. Nós vamos fazer a diferença e vamos pacificar o Brasil. Candidato Jair Bolsonaro. Assumi a presidência e escolhi meus ministros pelos critérios técnicos, sem ingerência política. Isso causou um desconforto por parte de alguns políticos e por parte de alguns partidos, como o MDB, por exemplo. Então eu abalei a harmonia onde todos eram amiguinhos e, obviamente, davam uma banana para o povo brasileiro. Hoje vocês conhecem quem são os meus ministros e sabem a capacidade de cada um. Possíveis problemas com o Supremo Tribunal Federal. É uma voz corrente, a ingerência, o ativismo judicial que hoje se faz presente no Brasil. Um ministro, agora há pouco, interferiu, mandando investigar, fazendo busca e apreensões, e, entre outras barbaridades, um grupo de empresários. Ou seja, esse não é o trabalho do Poder Judiciário, reagir no tocante a isso. Como, por exemplo, também dei anistia a um deputado federal que havia injustamente sido condenado a 9 anos de cadeia por falar. Não interessa o que ele falou, ele tem imunidade por qualquer palavra, opinião e voto. Eu não tenho problemas com poder nenhum. Alguns poderes, ou melhor, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que querem, a qualquer preço, interferir no Poder Executivo. Nós não podemos admitir isso aí. A harmonia tem que existir e a independência e o respeito acima de tudo. E o respeito não falta da minha parte, de outra parte que alguns se manifestam contrário à minha pessoa. Obrigada, candidato. Agora eu faço a próxima pergunta para os candidatos Lula e Ciro Gomes, nessa ordem. A educação no Brasil, o retrato da educação já era considerado há muitos anos ruim, com o Brasil na lanterninha dos testes internacionais de avaliação da qualidade do ensino. Só que com a pandemia, essa situação se agravou muito. Um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas indica que o retrocesso no aprendizado de matemática foi de 15 anos. Em português, nossas crianças retrocederam uma década. E o abandono escolar também foi muito mais forte com a pandemia, ampliou muito, sobretudo entre as crianças de 5 a 9 anos de idade. A minha pergunta é: se eleitos, os senhores têm um plano para que o Ministério da Educação haja imediatamente para resgatar essa geração Covid de crianças que podem estar condenadas no futuro a baixos salários, a subemprego, comprometendo inclusive o crescimento do Brasil? E qual é o plano? Começamos com o candidato Lula. Olha, primeiro eu quero parabenizar a Bandeirante por manter a sua tradição de fazer os debates políticos em época de campanha. Segundo, dizer para vocês que, lamentavelmente, a gente não tem informação do MEC para saber quantas crianças estão hoje, sabe, com um grau de educação muito abaixo daquilo que deveria estar. Porque hoje nós temos 2 tipos de estudantes. Nós temos aquele que teve acesso a tablet, a computador e que continuou estudando durante a pandemia, e nós temos aqueles mais pobres que não conseguiram acompanhar, ficaram sem ir para a aula. Além disso, nós temos no ensino médio uma quantidade de evasão escolar muito grande, e nós precisamos então trazer essas pessoas. O que eu estou comprometido a fazer? A primeira coisa que eu pretendo fazer, se ganhar as eleições, é logo no começo de janeiro convocar uma reunião com todos os governadores de estado, convocar uma reunião com os prefeitos da capital no primeiro momento, para que a gente possa fazer um pacto de fazer uma verdadeira guerra contra o atraso educacional que a pandemia deixou e contra o atraso educacional de outras situações pelo corte de dinheiro que houve na educação. Eu sou daqueles que, quando peguei a educação, eu quintupliquei o orçamento da educação, porque eu acreditava que era necessário melhorar a educação. Lamentavelmente, a educação foi abandonada nesse país. Obrigada, candidato. Agora a mesma pergunta para o candidato Ciro Gomes. Boa noite. Boa noite a todos e a todas os brasileiros. Eu quero agradecer a Bandeirantes que lidera esse pool por essa oportunidade de debater. Quero cumprimentar, dar uma boa noite a todos os meus ilustres oponentes aqui, às senadoras e aos senhores candidatos. E a todos os brasileiros eu devo dizer, basicamente, que essa pergunta parece ser uma escolha que Deus me deu. Por quê? Porque o Ceará tem hoje a melhor educação pública do Brasil e eu modestamente ajudei a produzir isso. Nós temos, por todos os indicadores de avaliação, 79 das 100 melhores escolas públicas do Brasil e já estamos encaminhando uma equação para esse prejuízo grave que a pandemia causou entre a comunidade escolar.
Porém, vamos ter clareza, eu vou fazer durante esse debate um esforço imenso para que a gente entenda que os problemas brasileiros de hoje não são problemas que nasceram agora. O descuido com a educação brasileira parece ser um projeto de governo. Portanto, nós precisamos transformar a educação pública brasileira numa das 10 melhores do mundo em 15 anos. E para isso eu preciso dizer como. Mudar o padrão pedagógico, trocar o decoreba por um ensino emancipador, que os tempos digitais pedem, e reforçar estruturalmente o financiamento. Se nós não mudarmos o modelo de financiamento da educação brasileira, assim como da saúde, assim como de todas as grandes questões, será falsa toda e qualquer promessa ou desconhecimento da realidade em que estamos atolados no Brasil. Eu quero pedir a todos que acompanhem nas minhas redes os detalhes dessa proposta. Vamos começar agora a primeira rodada de confronto direto entre os candidatos. Todos perguntam e todos respondem. Lembrando que perguntas e réplicas têm 1 minuto cada. Respostas e tréplicas somadas têm 4 minutos, que serão administradas pelo próprio candidato. Pelo sorteio prévio, quem começa essa rodada indicando quem vai responder é o candidato Jair Bolsonaro. Por favor, para quem vai a sua pergunta? Ex-presidente Lula. 1 minuto, por favor. Corrupção. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começaram concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Eu acho que, de vez em quando, a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar, e eu sabia que essa pergunta viria. Eu acho que isso é importante, porque as pessoas precisam saber de que inverdades não vale a pena na televisão. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Aqui é importante a gente citar o seguinte, tá? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. E é importante deixar claro que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a lei contra crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancárias atípicas. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então, tudo que foi eu, sabe, que nós fizemos no nosso governo. Por favor, 1 minuto. Segundo o Palocci, tudo no seu governo foi aparelhado. Tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia malfeitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. E o Palocci conclui, na sua delação premiada, que foi-lhe reservada uma conta no exterior de 300 milhões de reais. Que o senhor recebia pacotes dele mesmo, 50 mil reais, a título de propina. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Bom, é indescritível o que nós acabamos de ouvir. O presidente precisaria estar informado de que foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou,
com a capitalização de 70 bilhões de reais para a Petrobras crescer. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego, pelo maior aumento de salário mínimo, pelo maior investimento na agricultura familiar, pelo maior investimento na criação da Lei Geral da Pequena Empresa, pela criação do Simples, ou seja, o nosso governo, além disso, foi o governo que mais fez investimento na educação. São 18 universidades federais novas, 178 campi e 422 escolas técnicas que fez uma revolução nesse país. O meu governo deveria ser conhecido exatamente por isso, porque quando eu cheguei na presidência, a gente tinha 3,5 milhões de estudantes da universidade. Quando eu saí da presidência, a gente tinha 8,5 milhões de pessoas na universidade. É exatamente isso que é a marca do meu governo. 51 milhões de hectares de terra disponibilizados para efeito de assentamento de pessoas nesse país. O menor desmatamento da Amazônia foi feito no meu governo, dos acordos que nós fizemos. Foi o meu governo que fez o acordo com a Alemanha e com a Noruega para que a gente tentasse, contribuir com a preservação da Amazônia e com a exploração da riqueza da biodiversidade para garantir possibilidade de desenvolvimento para quase 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia. Foi o meu governo que deu cidadania ao Brasil nas suas relações internacionais. Nunca antes na história do Brasil, o Brasil foi tão respeitado no mundo, respeitado pelos Estados Unidos, respeitado pelo Chile, pela China, pela Rússia, pela Índia, respeitado pela União Europeia. E foi exatamente no meu governo que nós fizemos com que o país que não tinha um fluxo comercial sequer de 100 bilhões de dólares ultrapassasse 500 bilhões de dólares de comércio no exterior. Esse país, que era um país que, quando eu deixei a presidência, estava crescendo a 7,5%. Esse país que teve 20 milhões de empregos com carteira profissional, é o país que o atual presidente está destruindo. Está destruindo porque ele adora com bravata, adora falar números que não existem, adora entender que o povo que está aí ouvindo a gente acredita no que ele fala. Portanto, o país que eu deixei é um país que o povo tem saudade, é o país do emprego, é o país em que o povo tinha o direito de viver dignamente, de cabeça erguida nesse país. E esse país vai voltar. O próximo a perguntar é o candidato Ciro Gomes. Vou perguntar ao presidente Jair Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, o senhor, infelizmente, para mim, costuma falar muitos absurdos. Eu não sei se por maldade ou para desviar a atenção dos gravíssimos problemas do governo, seja de inflação, seja de corrupção, seja de problemas familiares. Mas, assim, entre tantas aberrações que eu já ouvi, que me levaram a certa indignação, eu anteontem fiquei chocado. O senhor disse, pura e simplesmente, que o Brasil não tem gente com fome e que as pessoas não procuram pedir comida porque o Brasil não tem propriamente fome. As pessoas até não comem bem, eu ouvi o senhor falando, mas que não tem fome no Brasil. O senhor não... Qualquer pessoa que conhece o Brasil como eu conheço, que anda nas ruas, vê as pessoas com placa pedindo comida, né? Qualquer pessoa que não tenha trocado o coração por uma pedra, sabe que a fome está no lar de muitos milhões de brasileiros. Que a subnutrição ofende crianças, da mais jovem das idades. As mães estão nos ouvindo aqui. E elas sabem o que é uma criança dizer, mãe, estou com fome. O senhor não teme que isso seja interpretado como conivência com isso? Cada um interpreta as informações como se acha melhor. Ciro, inflação, você tem que falar do fica em casa, a economia te vê depois. Agora, mesmo assim, a inflação do Brasil é uma das menores do mundo, menor até que do próprio Estados Unidos. Nós estamos colaborando na geração de empregos. Muitos diziam que apenas a partir do ano que vem voltaríamos aos números de pré-pandemia. Voltamos agora. Pode ter certeza que o mês que vem devemos ter essa taxa chegando a 8%. O nosso PIB está crescendo. Nós fizemos milagre durante a pandemia. Lamentamos as mortes, mas investimos para que empregos não fossem destruídos, como os programas Pronamp e Bem. Atendemos os mais necessitados. Temos aqui dados do próprio IPEA, levando-se em conta o começo do meu governo, 2019, até agora.
No mundo, o número de famílias na extrema pobreza cresceu. E no Brasil diminuiu, passou de 5,1 milhões para 4 milhões. Ou seja, nós atendemos aos mais necessitados. Foi o meu governo que negociou o ano passado, passar em média R$ 190 o valor do Bolsa Família para, no mínimo, R$ 400. Foi o meu governo, contra o voto do PT na Câmara. Foi o meu governo que, junto ao parlamento, fez diminuir o ICMS dos combustíveis, contra o voto dos senadores do PT no Senado. E o meu governo, no corrente ano, entre outras coisas, deu mais R$ 200 para o Auxílio Brasil até o final do ano. E já está garantido com a equipe econômica que esse valor será definitivo a partir do ano que vem. Ou seja, o meu governo atendeu os mais necessitados. E esses mais pobres que estão passando necessidade, alguns passam fome, sim, não nesse número exagerado. Querer fazer demagogia com números aqui fica complicado. Aí isso é inadmissível. E diz o próprio dados do IPEA, que, por exemplo, quem ganha até 1,9 dólares por dia está na linha de pobreza. 1,9 dólares são R$10. E o Auxílio Brasil paga R$20. Quem, porventura, está abaixo da linha de pobreza, deve ter gente, sim, passando nessa, sim, é só se cadastrar que vai passar a ganhar, então, o Auxílio Brasil de R$600. Ou seja, é um governo que tem um olhar todo especial para os mais pobres. Demos R$600, 3 vezes maior do que o PT dava lá atrás com o Bolsa Família. E lá atrás era em média R$190 em valores corrigidos, onde tinha família ganhando R$80 por mês. Nós passamos no mínimo 600 e aquela mãe que tem filho e está sem marido, ela pode passar para R$1.200. Lá atrás, quando se conseguiu emprego, perdia o Bolsa Família. No meu governo, não perde o Auxílio Brasil. Ou seja, um governo que atende os mais necessitados, que procura incluí-los. Não esqueçamos que 38 milhões de pessoas perderam tudo durante a pandemia, porque foram obrigados a ficar em casa. E pagamos auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas no Brasil. Um governo que pensa nos mais pobres, pensa naquele que passa fome e procura melhorar a vida deles, mesmo tendo contra ele, dentro da Câmara e do Senado, partidos como PT, PCdoB, PSOL, entre outros. Então, Ciro, com todo respeito, nós fazemos a nossa parte, temos sim colaborado para que essa chaga seja afastada. Agora, dá uma olhadinha como é que seu PDT votou na Câmara essas propostas de reduzir o imposto dos combustíveis e aumentar o Auxílio Brasil. Eu considero uma verdadeira aberração termos à testa da administração nacional brasileira, né, um presidente que desconhece. A Rede Pensão é uma das instituições mais respeitadas do mundo. São números recentes, 33 milhões e 100 mil brasileiros estão passando fome. 125 milhões de brasileiros, você está nos ouvindo aí, não comeram as 3 refeições. Só uma de cada 4 crianças no Brasil fazem 3 refeições. Por isso eu quero encerrar essa disputa de quem é que é mais Papai Noel em véspera da eleição, Bolsa Família mais 200, que mostra os limites politiqueiros de uma política de renda. Nós temos que transformar isso numa política de renda como uma perna da Previdência Social. O programa de renda mínima Eduardo Suplicy vai garantir R$1.000 por domicílio. Peço que você acompanhe os detalhes nas minhas redes, todas as fontes de financiamento, de onde é que vem o dinheiro, e com isso eu acabo definitivamente com a fome e também com a manipulação política e demagógica da fome e da miséria do povo por esse tipo de interesse. Candidato Bolsonaro, o senhor tem 13 segundos para a sua tréplica. 2019, 5 milhões e 100 mil famílias abaixo da linha de pobreza. Mesmo com pandemia, 2022, 4 milhões de famílias. Estamos melhorando sem demagogia e com responsabilidade fiscal. Obrigado. O próximo candidato que faz a pergunta agora é Felipe Dávila. Para quem o senhor vai dirigir a sua pergunta? Para o candidato Ciro Gomes. Por favor. Ciro, eu venho fazendo um trabalho no Centro de Liderança Pública há mais de 14 anos, melhorando a qualidade da gestão pública nos estados e municípios. E uma das coisas que nós precisamos melhorar é a educação, como você sabe muito bem. A gente começou a falar aqui de educação, mas se não houver uma melhoria real na educação, não haverá aumento de produtividade. E sem produtividade o Brasil não consegue crescer e gerar emprego nessa era do conhecimento. E eu queria perguntar para você, neste Brasil em que nós gastamos 5,8% do PIB com educação há tantos anos, as crianças continuam não aprendendo, os professores continuam não ensinando,
E eu pergunto para você que tem um exemplo de sucesso em Sobral, como você tem mesmo no Fundamental 1, o que é que nós precisamos fazer para acabar com esse descalabro da educação? Agora, recentemente mesmo, mais de 4 ministros da educação, roubo no FNDE, como sempre. O que é que nós temos de fazer para ter uma educação de qualidade? Porque não é gastar dinheiro, é transformar a educação de qualidade para o brasileiro. Professor Felipe Dávila, eu lhe saúdo e agradeço essa pergunta. São duas graves questões que nós precisamos considerar em relação à educação. A primeira é que tipo de educação nós oferecemos. De fato, com o mesmo dinheiro que nós aplicamos, já poderíamos ter, como o Ceará mostra, um padrão de educação muitas vezes melhor para o filho do trabalhador e para a filha do trabalhador. Por quê? Porque o padrão de escola que se oferece hoje na rede pública, salvo muito maravilhosas exceções, é o ensino do século XIX, é o ensino do século XX, é o decoreba, é o ensino sem graça, é o enciclopedismo raso, em que o menino é obrigado a decorar coisas que não têm sentido para ele em tempos de Google. Isso é puro lixo. Essa é a primeira grande questão, mudar o padrão de educação para oferecer uma pedagogia da teoria digital, do mundo do conhecimento. A outra, Felipe, entenda, é financiamento. O Brasil gasta per capita muito menos do que aquele padrão que a Europa, por exemplo, gasta, que os Estados Unidos gastam, e hoje nós estamos obrigados a competir com eles, em terceiros mercados ou no mercado brasileiro. Me pergunte na sequência como fazer isso, e eu também, se tiver oportunidade, quero dizer ao povo brasileiro que eu serei o presidente da educação e aquele que vai cuidar do bolso da família pobre brasileira. Olha, para colocar o Brasil entre os melhores países do mundo, nós temos de focar no aprendizado do aluno. A gente desperdiça dinheiro público com a máquina pública. Isso não melhora o aprendizado do aluno. A criança não aprende. Nós precisamos investir na carreira do professor, uma carreira para valorização do professor. O professor precisa aprender da aula. O curso de pedagogia precisa mudar completamente. É completamente arcaico hoje. E mais do que isso, nós precisamos investir no ensino profissionalizante para reter os nossos jovens na escola, porque senão existe esse êxodo de mais de 48% dos jovens da escola. Então, educação profissionalizante, focar na formação dos professores e mensurar o aprendizado do aluno e não ficar desperdiçando dinheiro público com o gasto da máquina pública. Essa é a forma de fazer a educação no Brasil ser de verdade. No governo do PT teve muito gasto com a educação, mas 50% das crianças não estavam devidamente alfabetizadas aos 6 anos e 4 em cada 100 só sabiam o conteúdo de matemática no fim do ensino médio. O desastre da educação brasileira é medido pelos indicadores de avaliação. Se nós estabelecemos o PISA, que é o termo de avaliação internacional, o que de fato nos recomenda aprofundar o debate. Deixa eu ver, motivar o professor, retreinar o professor para que ele passe a fazer essa pedagogia emancipadora, que a garotada possa ir para a escola interessada em dominar as tecnologias digitais e pensar fora da caixinha do decoreba. Ensinar o mesmo conteúdo de pontos de vista diferentes para estimular a autonomia intelectual. Isso eu já vi funcionando e nós estamos experimentando isso com extraordinário êxito no Ceará. Só para você ter uma ideia, Felipe, 60 de cada 100 alunos do ensino médio do Ceará já estão em tempo integral. Boa parte profissionalizantes, saem dali com estágio remunerado os 6 primeiros meses pelo governo e mais de 93% ficam retidos pelas empresas porque nós fazemos essa aposta. Não é? E essa é uma experiência que eu quero generalizar para todo o Brasil. Mas, meu irmão, me permita lhe cumprimentando. Nós precisamos entender que sem remuneração decente, sem financiamento decente, isso tudo não vai acontecer. O piso salarial do magistério brasileiro, comparado com o mundo, é de encher de vergonha. Viva o magistério brasileiro que consegue dar aula um mês inteiro, sem material, sem equipamento, numa lousa com giz, sabe? Ganhando R$ 3.500. E alguns estados, muitos municípios, sequer estão pagando o piso salarial. Qualificar a gestão das escolas também é um elemento essencial. Muitos lugares do Brasil não há padrão de avaliação. A gestão escolar é indicação de político, de vereador. Isso tem que ser uma carreira de Estado, como nós fazemos no Ceará. Todos os dirigentes de escola são capacitados, treinados, concursados, em que se percebe, inclusive, dotes de liderança, para além de gestão, contabilidade, essas coisas todas, e envolver as famílias. Acompanhar aluno a aluno para que ele não perca a idade escolar certa na capacitação, isto é o que vai mudar o Brasil. E em qualquer circunstância não haverá essa mudança de qualidade na educação, senão com esses números.
O PT, por exemplo, se gaba, o Lula acabou de falar aí, o presidente Lula, de bilhões, de milhões de crianças, de adolescentes, de estudantes que foram para o ensino universitário. É verdade. O Brasil tem hoje 18 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos no ensino superior. A Colômbia tem 42. E quando nós vamos olhar que tipo de escola passaram no governo do PT, do Lula, 40 bilhões de reais para empresários privados, deixando um garoto endividado no começo da vida com uma conta de 110 a 150 mil reais no FIES. Isso é uma coisa absolutamente chocante, isso não é educação. A próxima a perguntar é a candidata Soraya Tronic. Eu escolho a candidata Simone Tebet. Candidata, enquanto os profissionais da saúde enfrentavam corajosamente o coronavírus, muitos pacientes que precisavam de procedimentos eletivos, como é o caso de uma cirurgia de catarata ou um procedimento ortopédico, tiveram seus atendimentos cancelados ou adiados. O que é que pode ser feito para diminuir a fila por consultas, exames e cirurgias no SUS? Obrigada, candidata Soraya, pela pergunta. Afinal, essa é uma das questões mais importantes hoje do Brasil. Saúde pública. Nós acabamos de sair de uma pandemia, se é que saímos dela, uma pandemia que podia ter sido muito melhor gerida se nós tivéssemos um presidente da República sensível à dor alheia. Lamentavelmente, no momento que o Brasil mais precisou do presidente da República, ele virou as costas para a dor das famílias enlutadas brasileiras e negou vacina no braço do povo brasileiro. Eu sei porque eu estava lá na CPI. Eu estudei os documentos. Atraso de 45 dias na compra de vacina. Quantas famílias perderam prematuramente seus filhos? Quantas mães perderam filhos? Quantos filhos perderam pais? E eu não vi o presidente da República pegar a moto dele e entrar num hospital para dar um abraço a uma mãe que perdeu um filho. Eu vi mais do que isso. Eu vi um escândalo de corrupção na compra de vacinas, como se a vida pudesse custar $1. Nesse aspecto, Soraya, a pandemia se arrastou porque não teve coordenação do governo federal. Não é porque ficamos em casa. É porque se tivesse tido coordenação do governo federal, nós teríamos uma pandemia melhor resolvida. Já estaríamos todos trabalhando. E com isso, a sua pergunta é extremamente importante. Nós ficamos com atraso na realização de exames, cirurgias e consultas. Só tem um jeito. Que decretou-se calamidade pública para tudo. Para gastar, para fazer orçamento secreto, para colocar dinheiro público no bolso da classe política. Colocando dinheiro onde nós nem sabemos se chegou. Então, a sequela da pandemia é o atraso desses exames. O que nós vamos fazer, Soraya? Nós vamos decretar a calamidade pública, estado de emergência apenas para isso. Para que possamos criar um crédito extraordinário. E com isso, colocarmos dinheiro fundo a fundo para os municípios e para os estados. Cada exame, cada consulta, cada cirurgia atrasada que eles executarem vai ser imediatamente pago. Para que a população brasileira não possa morrer prematuramente das doenças, da sequela da pandemia da Covid-19. Candidata, realmente o SUS sempre foi um orgulho para todos nós brasileiros. No caso da vacinação, confesso que no atendimento ele é muito mais bonito no papel do que na realidade. E quem conta isso é o usuário do SUS. Quem tem que nos dizer se o SUS é bom ou não, não somos nós que não utilizamos esse serviço. Quem tem que dizer é quem está lá na fila. Nós temos um projeto liberal de verdade para a economia, para executar, não é no gogó. Não é no gogó. E é por isso que, para diminuir todas as filas, para exames, para cirurgias, para consultas, nós iremos usar toda a capacidade da iniciativa privada para complementar o SUS e, com isso, agilizar o atendimento das pessoas. E, realmente, é uma catástrofe o que o Brasil vive. Eu, Soraya, ando nas ruas e o que eu vejo nas ruas é desalento. O meu telefone não para de tocar, Obrigado. pedindo senadora...
Nós concordamos, candidato Soraya, e eu gostaria até de dar um depoimento e fazer um pedido para os nossos candidatos a presidente da República. Eu peguei um carro daqui de São Paulo e fui a Barretos para poder assinar um documento no Hospital do Amor do Câncer de Barretos, que é um dos hospitais mais importantes na cura contra o câncer no Brasil. O que eu vi lá é de dar inveja ao mundo, mas eles fizeram uma súplica. Eu fui a primeira a assinar um documento que, se eleita presidente da República, vou atualizar a tabela SUS. 25% por ano até 100% nos 4 anos. Sabe por quê? Porque hoje as santas casas e as filantrópicas atendem 60% das cirurgias e das médias e altas complexidades, ou seja, dos casos mais complicados de saúde da população pobre. Sabe o que eu ouvi de lá? Dos médicos especialistas? Senadora Simone, as pessoas morrem prematuramente. Pobre morre, até 25% dos pobres morrem no Brasil porque não tem acesso à porta do SUS para tratamento preventivo do câncer. Porque nós não conseguimos atender porque a tabela SUS está defasada. Eu fui a primeira, eu conclamo os demais candidatos a presidente da República que assinam esse compromisso pela vida. 25%, vamos tirar do orçamento secreto, vamos tirar dos desperdícios, vamos reduzir a máquina, mas vamos dar dignidade da saúde para quem mais precisa, porque este Brasil é de todos. Ele não pode ser mais do rico do que do pobre. O rico não pode ter um atendimento de saúde pública, saúde privada de excelência, enquanto o pobre morre nas filas dos hospitais. Obrigada, candidata. O próximo a perguntar agora é o candidato Lula, que deve dirigir a pergunta para o candidato Felipe Dávila ou para a Soraya Tronic. Para quem o senhor vai dirigir a pergunta? Dirigir ao Felipe Dávila. Por favor. Candidato, o mundo hoje vive discutindo a questão climática. Ou os governantes tomam noção de que é da responsabilidade de cada governante cuidar do seu país, para que todos, cuidando do seu país, a gente cuide do planeta, ou a gente vai destruir o planeta que é a nossa Terra. Eu queria que o senhor me desse a sua opinião sobre o que está acontecendo no Brasil. Ou seja, o Brasil rompeu o acordo que tinha com a Alemanha e com a Noruega. O Brasil faz discurso todo santo dia de que é preciso, sabe, desmatar, que é preciso queimar, que é preciso plantar, ou seja, e não há nenhum cuidado com a questão ambiental. Ou seja, qual é a sua proposta para resolver a questão ambiental? Bom, candidato Lula, a retomada do crescimento econômico do Brasil depende de uma política ambiental que faça o Brasil ser a primeira nação carbono zero entre as grandes potências econômicas. Isso está no nosso plano de governo. Esta é a maior oportunidade que o Brasil tem para sequestrar carbono. O Brasil tem potencial para sequestrar 50% do carbono do mundo plantando árvore em terra degradada. Nós temos 50 milhões de hectares de terra degradadas, dá para plantar árvore em 3 milhões de hectares, isso vai gerar renda para as pessoas mais pobres, isso vai gerar progresso em outras regiões do Brasil. Vai ajudar também a impulsionar a energia renovável no Brasil. O Brasil já tem a matriz mais limpa de energia e precisa continuar expandindo. E nós vamos criar um emprego verde, porque este emprego de serviços ambientais, da bioeconomia, é a maior fonte para atrair investimento externo para o Brasil, investimento fundamental para a retomada do crescimento econômico, da geração de emprego e renda. Portanto, o meio ambiente precisa ser tratado com a seriedade, como a maior oportunidade que o Brasil tem para recuperar o seu crescimento econômico, atrair investimento. E mais, ajuda o agro brasileiro, porque o agro brasileiro é o que mais sofre quando se desmata no Brasil, porque vem retaliação lá de fora, dizendo que não vai comprar soja do Brasil ou carne do Brasil porque vem de área desmatada, o que é mentira. O agronegócio brasileiro é o mais sustentável do mundo. Nenhum outro país do mundo planta soja no cerrado e mantém 35% de reserva legal. Nenhum outro país do mundo colhe 1 tonelada de cacau no norte e mantém 80% de reserva legal. Portanto, nós não podemos desperdiçar esta enorme oportunidade que o Brasil tem para atrair investimento, renda e emprego e se transformar no primeiro país carbono zero do mundo. Olha, nenhum empresário sério que conhece a questão da relação comercial no mundo vai fazer queimada ou vai destruir os biomas brasileiros, seja o Pantanal, seja a Amazônia, seja a Caatinga. Não vai.
Entretanto, nós temos gente do governo que até incentiva. Nós tivemos um ministro que dizia, deixa a boiada passar. Bom, o que eu quero, na verdade, é o seguinte, eu tive o prazer de ser presidente da República e participar da COP15 em Copenhague. Em Copenhague, o Brasil assumiu o compromisso que depois foi referendado em Paris, em que a gente reduziu o desmatamento em 80% e que a gente iria diminuir a emissão de gás de efeito estufa em 36,9%. E o Brasil passou a ser referência no mundo inteiro. Todo mundo conversava com o Brasil e hoje as pessoas têm o Brasil como um país que não leva a sério e ninguém respeita as decisões do Brasil. É verdade, Lula, mas isso aqui mudou muito a questão do meio ambiente. O meio ambiente nós vamos resolver com mais mercado. Existem hoje 50 trilhões de dólares no mundo que vai investir em países que respeitam o meio ambiente, a questão da governança e a questão social. E o PT me dá sempre a impressão de que não gosta do mercado, empresário é latifundiário. Não é isso, nós temos que olhar o mercado com juízo. O mercado vai ajudar o Brasil a resolver a questão do meio ambiente, vai trazer investimento privado. Nós temos de acabar com essa dicotomia que preservar o Brasil é manter o atraso. Não, preservar significa exatamente o oposto, atrair investimento, renda e emprego com dinheiro privado. Não tem mais essa dicotomia que, para preservar o meio ambiente, nós temos que simplesmente não fazer nada nas terras. Não, nós temos que saber usar isto a nosso favor. Eu tenho certeza absoluta que o Brasil vai ser um exemplo em ser este país que vai capturar 50% do carbono do mundo, dar uma lição para o mundo. E isso vai ser fundamental para recuperar a credibilidade internacional do Brasil. O Brasil jamais vai voltar a ser um país confiável nas relações internacionais se continuar tratando o meio ambiente com o descaso que vem acontecendo nos últimos anos. É uma pena, porque nós temos essa potência do desenvolvimento regional. Veja só como é importante o desenvolvimento sustentável para gerar receita no Nordeste, com as energias renováveis, com eólica, solar, biomassa, a fronteira agrícola crescendo de forma sustentável. Esse é o Brasil que dá certo, é o Brasil do agronegócio, é o único setor da economia capaz de competir no comércio internacional. Nós temos que usar o exemplo do agro para poder crescer, expandir o nosso mercado. O agro é o único setor da economia brasileira que não tem medo da concorrência internacional. A última pergunta nessa rodada, a candidata Simone Tebet, a pergunta a ser feita à senadora Soraya Tronic. Candidata Soraya, eu não tenho como professora não fazer perguntas sobre educação. Eu gostaria de perguntar à senhora, a senhora sabe o quanto esta questão é cara para mim. Dei aula 12 anos de direito administrativo, de como é que se administra um Estado e um país, e tive o privilégio de tê-la como uma excelente aluna. Mas, infelizmente, educação nunca foi prioridade no país. Educação nunca foi colocado como um projeto nacional de Estado e não de governo. É por isso que os indicadores da educação estão nesse patamar há mais de 30 anos. Mas nunca a educação esteve tão estampada nas páginas policiais. Não é só descaso, é corrupção, é superfaturamento de ônibus escolares, é fotografia na Bíblia de um ministro com dinheiro público para participar de eleição. Então a pergunta é, diante de tudo isso, como fazer para resolver o problema da educação e garantir dignidade para as nossas crianças e para os nossos jovens? Obrigada, candidata, pela pergunta. É um assunto que também me é caro. Poucas pessoas sabem, mas eu fui professora de inglês por muito tempo, então eu sei o que é uma sala de aula também. E, como a senhora bem disse, a senhora foi minha professora, nós sabemos a importância da educação. E, por isso, a nossa primeira proposta e revolucionária é isentar, escutem bem, isentar de imposto de renda todos os professores. Todos os professores. Tanto do ensino público quanto privado. Isso não é conto de fadas, isso é verdade, isso já foi estudado. O impacto é apenas de 10 bi por ano. Eu sei disso, e isso é possível fazer principalmente por conta do financiamento que o Imposto Único Federal vai proporcionar. Mas além dessa valorização, que é a primeira coisa, a valorização
de você, professor, que está ali na ponta e que é tão desvalorizado. Começa por aí. E aí nós temos inúmeras propostas em relação ao analfabetismo funcional, a criação de metodologias autodidáticas. Isso é muito importante para que as pessoas consigam, complementariamente ao professor, aprender sozinhas. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui muito claro e que muito me preocupa. Durante a pandemia, nós tivemos nossas crianças fora da escola e o governo não conseguiu fazer um programa que resolvesse isso. Simples seria se ele utilizasse o mesmo método que utilizou o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo. Marcelo Rebelo é professor também e ele foi para a TV estatal. Ele foi para a TV estatal dar aulas e contratou os melhores professores do país para dar aula na TV aberta para os alunos. E aí nós temos a nossa EBC, que passou todo esse tempo fazendo campanha para o atual presidente da República. Isso é grave, isso é sério, num governo que prometeu privatizar. Portanto, dentre tantas e tantas e tantas propostas nossas, que é inclusive incluir a iniciativa privada dentro do nosso sistema para conseguir resolver o problema, o que falta na educação pública, nós incluiremos também a capacidade da iniciativa privada para nos ajudar. Porque no Brasil, contrariamente ao que disse o ex-presidente Lula, atual candidato, nós gastamos muito, gastamos como primeiro mundo na educação e entregamos uma educação de 5ª categoria. Isso tem que acabar. Sem dúvida, candidata Soraya, valorização do professor é fundamental, cuidar de quem cuida, mas é mais do que isso. Ensinar o professor não apenas o que educar e ensinar, mas como educar e ensinar. Nós vamos atacar o problema desde a primeira infância. Vamos acabar com as mais de 2.000 creches que estão paralisadas há muitos anos. E dinheiro tem do Fundeb que nós dobramos e está fora do teto. Vamos colocar todas as crianças de 4 a 5 dentro do ensino infantil. Mas vamos atacar o maior problema, que é o ensino médio. O ensino médio técnico profissionalizante sai do papel para que os nossos jovens possam entrar no mercado de trabalho imediatamente. E para isso, para que eles não virem nem estudam, nem trabalham, nós vamos colocar um poupança jovem. O nosso jovem vai ganhar um dinheiro todo ano e no final do 3º ano do ensino médio vai ganhar R$5.000 para fazer o que ele quiser, dar uma entrada numa moto ou num celular, mas para que ele não saia, porque a educação vai ser prioridade pela primeira vez na história do Brasil. Eu sei porque sou professora. Eu sei que só a educação salva. Tempo. Sem falar, brasileiros, do valor da merenda que não foi atualizado. As nossas crianças, muitas delas, têm somente a merenda escolar para comer. É triste demais. Nossas crianças sequer, muitas delas, não têm banheiro nas escolas. Então, assim, é sério. Estamos vivendo um maior caos já visto na história desse país. Isso tem que mudar. E eu estou aqui para contar a verdade para vocês, porque eu estou aqui dentro, estou nos bastidores e agora eu posso falar. Obrigada. Você está acompanhando o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República, realizado por um pool que reúne o Grupo Bandeirantes, o jornal Folha de São Paulo, a TV Cultura e o UOL. Essa foi a última resposta do primeiro bloco. Logo depois do intervalo, é a vez de jornalistas das empresas que integram o pool perguntarem aos candidatos. Olho no voto, eleições 2022. Voltamos ao vivo com o primeiro debate das eleições 2022 entre os candidatos à presidência da República. O encontro é realizado por um pool que reúne a TV Cultura, o Grupo Bandeirantes, a Folha de São Paulo e o portal UOL.
e está sendo transmitido pelas principais plataformas digitais e pela Band Internacional. Estamos ao vivo também no Band News TV e nas rádios Bandeirantes e Band News FM. Neste bloco, jornalistas das empresas que integram o pool fazem as perguntas para os candidatos. Pelas regras definidas em comum acordo com os partidos, o jornalista escolhe um candidato para responder e outro para comentar. Os tempos são os mesmos do confronto anterior. O candidato que responde terá um total de 4 minutos para administrar. Entre a resposta e a réplica, o comentário será de 1 minuto. Eu lembro que a ordem dos jornalistas para este bloco foi definida em sorteio entre os integrantes do pool. E quem faz a primeira pergunta pela Band é o jornalista Rodolfo Schneider. Por favor, Rodolfo, boa noite. Indica quem você vai perguntar e quem comenta. Boa noite. Minha pergunta é para o presidente da República e candidato Jair Bolsonaro, com comentário do ex-presidente da República e candidato Lula. Um dos assuntos mais comentados nesse momento na nossa sala digital em parceria com o Google e o YouTube na área de economia é auxílio emergencial. Acho que não se discute mais que o Brasil precisa de um programa de transferência de renda, seja Auxílio Brasil, Bolsa Família ou o nome que for. A minha pergunta é, neste momento, aprovado até o final do ano, temos o auxílio a R$600, além de auxílio caminhoneiro e também auxílio taxista. No ano que vem, o orçamento prevê R$400, porém, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente já disseram que manteriam a R$600 esse valor. Mas de onde sairá esse dinheiro? Se romperá o teto de gastos? Se retirará dinheiro de outros orçamentos de ministérios? Obrigado, por favor. Bolsonaro, presidente da República, e ex-presidente Lula. Até o ano passado era de R$192 em média. Nós passamos para 400 de forma definitiva, contra o voto do PT na Câmara. Ato contínuo, nós, nesse ano, por uma PEC, acrescentamos R$200 até o final do ano. Ou seja, no momento, o Auxílio Brasil é de R$600. E nós vamos manter esse valor a partir do ano que vem. Tá? Logicamente, esse auxílio se aproxima do mínimo necessário para a pessoa sobreviver, sair da linha da pobreza de forma mais concreta. Onde retirar dinheiro? Tenho acertado com a equipe econômica, conversado com isso, dentro da responsabilidade fiscal. Quando, por exemplo, ano passado, nós passamos por R$400, ninguém acreditava. Nós conseguimos renegociar os precatórios contra o voto do PT na Câmara. Que para o PT, quanto pior tiver o povo mais pobre, melhor é para eles fazer política em cima disso. E, obviamente, quando se fala em auxílio emergencial para comprar alimentos, isso tem a ver com a inflação. E nós conseguimos, no corrente ano, diminuir o teto do ICMS em todo o Brasil, de forma que a gasolina hoje tem estados que está abaixo de R$5. Tem estados também que o álcool, o etanol, está abaixo de R$4. Contra o voto dos senadores do PT lá no Senado Federal. Como conseguir recurso? Não roubando, não metendo a mão no bolso do povo. O que é não roubar? Estatais, por exemplo. Nós podemos, está programado, recursos das estatais irem para esse lado de cá do orçamento. Em governos anteriores, as estatais davam lucro muito baixo ou até prejuízo. No nosso governo, o lucro está chegando à casa dos R$200 bilhões. E nós temos, deixar bem claro, quando se fala em orçamento como um todo, aumentando a arrecadação, diminuindo impostos, como diminuímos o IPI por decreto. Como temos diminuído impostos em vários produtos, imposto de importação, vários produtos. Ou seja, é um governo que está agindo na contramão do que sempre fizeram no passado. O outro lado, muitas vezes, fala em taxar grandes fortunas. Isso faz com que o capital vá embora. Ou seja, o nosso governo tem esse olhar, tem recursos, tem meios e fará com responsabilidade essa manutenção dos R$600. Bom, é importante lembrar que a manutenção dos R$600 não está na LDO que foi mandada para o Congresso Nacional. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. Não está na LDO a manutenção dos R$600. A segunda coisa, que é em verdade, é que o PT, já faz 2 anos que o PT tem reivindicado os R$600 no Bolsa Família. A bancada do PT votou favorável, porque a bancada do PT acha que o povo tem que receber efetivamente esse auxílio,
Mas é preciso que a gente faça essa política concomitante com a política de crescimento econômico, com a política de geração de emprego, de geração de oportunidade de pessoas, coisa que não está pensado em nenhum momento. Então, o candidato, ele adora citar números absurdos que nem ele acredita, e saber o seguinte: já vendeu a Eletrobras, já vendeu a BR, está fatiando a Petrobras, privatizou a BR. Candidato Bolsonaro, o senhor tem 1h30 para sua réplica. Olha, o PT foi contra o R$400 lá atrás, votou sim para de mentir. Tá no teu DNA, mentir e inventar números, né? No correntiano, discursaram contra e votaram a favor. Questão de LDO, você resolve. Eu tenho contato com liderança da Câmara. Após as eleições, podemos fazer algo mais concreto, mais detalhado, para buscar recursos para pagar os R$600. Nós não podemos ser aqui inconsequentes, ficar anunciando, vou dar isso, vou dar aquilo, vou tirar imposto de renda de professor, não sei o que, só mentira. Tá? O orçamento é outra coisa, temos um teto de gasto e temos onde tirar recursos. Temos muita coisa planejado nesse tocante. Tenho certeza, os mais pobres, diferentemente do PT lá atrás, por que o PT lá atrás não aumentou, pagava uma miséria de Bolsa Família? Era uma miséria. Tinha gente que ganhava R$80 por mês, família ganhando R$80 por mês, e nós agora entramos nessa área para valer. Está preocupado com votos, apenas votos, mas nada além disso, mentindo sobre números. Lembra quando eu dizia que tinha 25 milhões de crianças abandonadas no Brasil? E falou isso rindo lá fora do Brasil? Ou seja, nós temos ao nosso lado a verdade e a responsabilidade. Nunca tivemos tanto dinheiro de fora do Brasil investido aqui, inclusive em torno de 20% do nosso PIB. É um governo que está dando certo, a economia está bombando e o Brasil está sendo exemplo para o mundo nessa área. Quem faz a próxima pergunta é a TV Cultura, com a jornalista Vera Magalhães. Vera, por favor, indica quem vai responder a sua pergunta e quem vai comentar, por favor. Boa noite a todos. Eu vou fazer uma pergunta ao candidato Ciro Gomes com comentário do candidato Jair Bolsonaro. Candidato Ciro, a cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos anos. A cobertura para a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo e outras doenças, foi de 71% em 2021 e ainda não chegou a 50% nesse ano. A da poliomielite, que já chegou a ser de 96% em 2012, caiu a índices um pouco superiores a 67%. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. E qual é a sua proposta para recuperar o Plano Nacional de Imunização, que já foi um orgulho nacional e uma referência para o mundo? Vera, se você olhar o Brasil, tudo está fora do lugar. Mas é tudo mesmo está fora do lugar. É uma coisa que me choca ouvir o presidente Bolsonaro dizer que a economia está bombando. Hoje, no Brasil, meu irmão, vamos lá, eu me emociono e quero segurar aqui a minha indignação. Mas espera um pouquinho. Sabe, entre desalento, 5 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego. Entre desemprego aberto, que é o brasileiro que está indo de porta em porta todo dia de manhã, pulando a catraca do ônibus porque não tem dinheiro para pagar a passagem, sabe? E o trocador deixa e volta para casa com a boca amarga. Não tem vaga, não tem vaga. Lá se vão mais 10 milhões de brasileiros. Mas o que mais está me chocando e vendo esse nível de alienação e de ódio, de coisas assim, mentira para cá, mentira para lá, isso é o Brasil que essa gente está produzindo, dividindo a nossa nação, e eu quero reconciliar. Mas espera um pouquinho, quase 50 milhões de pessoas não estão nos ouvindo nesse debate, essa é a minha contradição. Eu falo por eles, mas eles estão aí esfolados, vivendo na informalidade mais vil. Sabe o que é informalidade? Eu vou repetir para quem embruteceu o coração. Informalidade é uma jornada semanal de 50, 60 horas semanais, sem o descanso remunerado semanal para ir para o templo agradecer a Deus ou pedir luz, sabe? Sem férias, sem 13º, a saúde mental do nosso povo, Vera, está se deteriorando do jeito, nunca se pediu tanto na rede de atenção psicossocial remédios, sabe? Remédio para dormir, remédio para nervo.
Mas sabe o que nós estamos produzindo? 50 milhões de brasileiros, em números redondos, vão envelhecer daqui 15, 20 anos, Soraya, senadora, e não vão ter cobertura aposentadoria nenhuma. E aí, vamos lá, vacina. Isso é o trivial. Eu fui governador, fui prefeito de uma capital. Nossa meta era cumprir 100% da vacinação e ganhamos prêmios internacionais. Fui ganhar o prêmio de combate à mortalidade infantil. Na ONU, um dos elementos foi que nós cobrimos 100% da população do Ceará. Havia campanha, esclarecimento, a vacina estava no tempo e na hora, bem acondicionada, bem transportada, era um grande mutirão. Sumiu tudo isso. É o desastre brasileiro, por onde você queira considerar. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem. Não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já está apelando. Por favor. Já está apelando. Já está apelando. A senhora falou uma frase lá na CPI, é o seguinte, frase tua, não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI, não achou nada contra mim, escondeu o Carlos Gabas, que desviou 50 milhões de reais e não foi investigado pela CPI. A senhora é uma vergonha no Senado Federal, e não estou atacando as mulheres, não. Não venha com essa historinha de atacar a mulher, de se vitimizar. Vera, você realmente foi fantástica, né? Deu oportunidade para falar um pouco de verdade sobre você. Candidato Ciro, sua réplica. Está registrado o pedido de direito de resposta. Eu quero reconciliar o Brasil. Enquanto persistir esse nível de agressividade, sabe, de PT, ainda agora eu vim entrando aqui na Bandeirantes, estava lá a turba do PT batendo no carro, atravessando bandeira, eu conheço isso. Isso vai produzir coisas que o Brasil não merece. E nós precisamos restaurar a paz, reconciliar o Brasil ao redor de um novo e generoso projeto nacional de desenvolvimento que mude esse modelo econômico. Brigam para valer, mas patrocinam o mesmo modelo econômico. Brigam para valer, mas patrocinam o mesmo modelo de governança política em que a corrupção e a fisiologia são o centro do modelo de organização da política brasileira esses últimos 30 anos. Mudar o Brasil significa, vamos, devolver a condição que nós sabemos fazer. O Brasil era mencionado como exemplo em cobertura vacinal. A vacina está aí, tecnologicamente dominada, mas infelizmente nós vimos propaganda contra a vacina. Disputa politiqueira com quem é o pai da vacina. Propina na compra de vacina. Isso é onde nós estamos, muito próximo do fundo do poço. E eu tenho pedido a Deus, meu irmão, eu tenho vontade assim, sabe, de me conectar com o seu coração, para que a gente bote a mão na cabeça e pare um pouquinho para pensar. A ciência da insanidade é repetir o passado e achar que vai ter resultado diferente. Não vai. Me dê uma oportunidade, vamos mudar o Brasil, está na hora. Chega de ódio, chega de competência, sabe, chega de projeto, de falta de projeto, absoluta falta de projeto. A senadora Simone Tebet fez um pedido de direito de resposta, a comissão avaliou e o direito de resposta não foi concedido. Por favor, eu peço por gentileza que os assessores que estão aqui não participem, porque foi o combinado com todos os partidos. A próxima jornalista a perguntar é a representante da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo. Boa noite, Patrícia. A quem você dirige a sua pergunta e quem comenta, por favor. Boa noite a todos. Minha pergunta é para o ex-presidente da República, candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com comentário do candidato Ciro Gomes. Candidato, o senhor tem falado sobre a necessidade da união da esquerda, mas o senhor e o candidato Ciro Gomes vivem um clima de hostilidade. Recentemente, o candidato Ciro Gomes afirmou, abro aspas, que o senhor considera o povo um bando de imbecis e também afirmou que já viu o senhor se corrompendo. Em resposta, o senhor afirmou que não leva o Ciro a sério. Como o senhor espera atrair o apoio do candidato Ciro Gomes para um segundo turno, caso o senhor vá para o segundo turno e ele não? E para o candidato Ciro Gomes, o senhor pretende apoiar o candidato Lula se ele for para o segundo turno e você não? O senhor não? Olha, primeiro, ao responder essa pergunta, eu queria começar falando das vacinas. As pessoas se esquecem que foi exatamente em 2010 e 2009, quando chegou a H1N1, nós vacinamos em 3 meses
83 milhões de pessoas nesse país. Então, se as pessoas não são vacinadas, é irresponsabilidade de quem comanda, porque, na verdade, nós temos condições e o Brasil é lembrado no mundo inteiro como um país de muita competência em vacinação. A segunda coisa é o seguinte, eu falo sempre do Ciro Gomes uma coisa. Eu tenho um profundo respeito pelo Ciro Gomes, sou grato ao Ciro Gomes que esteve no governo comigo, de 2003 a 2006, mas o Ciro, nesse instante, ele resolveu não estar conosco, sair com candidatura própria, é um direito dele, não sou eu que vou impedir. Eu estou construindo uma aliança política com 10 partidos políticos, todos os partidos de esquerda e progressista, e nós vamos ver se ganhar as eleições, tentar ver, sabe, se ainda conseguimos atrair o PDT para participar conosco do governo. Eu sempre digo o seguinte, tem 3 pessoas no Brasil que eu trato com deferência. Mário Covas, Requião e Ciro Gomes. De vez em quando eles podem até falar mal de mim, que eu não levo em conta, porque eu sei que eles têm o coração mais mole do que a língua. Eles têm o coração muito mais mole, são muito mais compreensivos aos problemas sociais. Então, é o seguinte, eu espero que o Ciro, nessas eleições, não vá para Paris. Eu espero que o Ciro fique aqui no Brasil, que a gente sente para conversar e possa construir a verdadeira aliança política que ele sabe que vai ser construída. O Lula é esse encantador de serpente, né? Assim, vai na emoção das pessoas, cativo. Nós temos uma relação bastante antiga e ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. Eu atribuo ao Lula a contradição econômica do Lula, a contradição moral do Lula e do PT, o Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro desceu de Marte com essas contradições todas. O Bolsonaro foi um protesto absolutamente reconhecido, respeitosamente por mim, contra a devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram e que ele apaga. Ele faz números assim e esquece. Se você tomar, e eu vou fazer isso durante esse debate, a média de crescimento econômico do período do PT é medíocre. É igualzinha a do Fernando Henrique Cardoso. O desemprego que está aí de 10, o Bolsonaro recebeu com 12, recebeu do PT. E a razão da minha distanciamento é que, infelizmente, o Lula se deixou corromper mesmo. Está com Gedel Vieira Lima, está com Renan Calheiros, está com Eunice Oliveira. Pesquise quem são essas pessoas. Olha, mesmo assim, Ciro, nós ainda vamos conversar. E você vai pedir desculpa, porque você sabe que você está dizendo inverdades a meu respeito. Você sabe que está dizendo inverdade. Agora, o que é importante a gente levar em conta é que, quando o Ciro joga a responsabilidade da eleição do cidadão, sabe, nas minhas costas, eu queria dizer que eu não fui para Paris. Eu não saí do Brasil para não votar no Haddad. Eu não saí no Brasil para não votar. E fui preso para não ganhar as eleições, porque sabiam que se eu tivesse liberdade, eu ganhava as eleições. E você sabe que eu fui absolvido em todos os 26 processos? Você sabe que eu fui absolvido em todos os processos? Fui absolvido na ONU, fui absolvido na primeira, na segunda instância e 2 vezes na Suprema Corte. Agora é o seguinte, eu sou o único inocente que paga o preço de ser inocente. Ou seja, eu sou culpado porque sou inocente. Eu continuo dizendo para vocês o seguinte, nós vamos trabalhar para voltar a governar esse país, para fazer a economia crescer, para investir na educação. As pessoas se esquecem que quem criou o piso escolar fui eu. E muitos governadores não queriam sequer pagar o piso escolar. As pessoas se esquecem que nós espalhamos universidade por esse país afora. E vou dizer uma coisa para você, o ProUni foi a maior revolução educacional que a gente fez nesse país. Milhões de meninos da periferia, meninos negros e negras, que estudavam em escola pública, tiveram a oportunidade de primeira vez fazer uma universidade que era privilégio de rico, era privilégio da classe média alta. Aliás, filho, você sabe perfeitamente bem que esse país é tão contra a educação que o Peru teve a sua primeira universidade em 1554 e a nossa primeira foi em 1920. Ou seja, a elite brasileira nunca se preocupa em educar. Precisou um metalúrgico sem diploma cuidar disso. Quem escolhe os candidatos para responder e comentar, e faz a pergunta agora pelo UOL, é a jornalista Thaís Oyama.
A minha pergunta é para a candidata Simone Tebet, com um comentário da candidata Soraya Tronic. Candidata, a senhora tem enfatizado na sua campanha o fato de ser mulher. Seu slogan é "Mulher vota em mulher". E a senhora também já disse que gostaria de ser vista como uma feminista. Já a candidata Soraya Tronic, ela afirma ter restrições ao que considera ser, por vezes, um comportamento vitimista da parte de algumas mulheres. Ela já disse, por exemplo, que diante de uma acusação de estupro, não é porque a acusadora é mulher que tem razão. Então, minha pergunta é, em que medida a senhora concorda ou discorda da candidata Soraya Tronic nessa crítica em relação ao suposto vitimismo feminino? Bom, eu gostaria de agradecer a pergunta, Thaís. Nós já tratamos desse assunto mais de uma vez. É um tema que eu acho que envolve a todos nós. Ser feminista é defender o direito das mulheres. E não tem lado, não é a esquerda ou a direita que vai dizer e vai capitanear essa pauta. Ser feminista é defender o direito das mulheres. E eu quero fazer aqui um elogio, inclusive, à candidata Soraya, porque nesse sentido ela concorda comigo. Sabe o que é ser feminista no Brasil hoje? É olhar para essas mulheres que estão nas barracas de lona, em praças públicas, alimentando no seio uma criança, ela mesma com fome, porque eu teve que dar o pouco do resto de comida que tinha para o seu filho mais velho. Sabe o que é ser feminista? É defender, como eu e Soraya defendemos, a igualdade salarial entre homens e mulheres. Aprovamos no Senado. E se eu for eleita presidente da República, eu tiro da gaveta da Câmara dos Deputados porque está lá parado. Não é possível, num Brasil majoritariamente feminino, que somos maioria do colégio eleitoral, na mesma função, com a mesma atividade, com a mesma profissão, com a mesma competência, ganhamos até 20% menos. Se formos negras, então, chegamos a receber 50% menos. Temos as nossas diferenças, eu não concordo, sendo bem objetiva, com esta colocação da senadora Soraya, mas tenho que dizer que a bancada feminina no Senado Federal é atuante. Nós precisamos de uma mulher para arrumar a casa, nós precisamos de uma mulher para pacificar o país, para unir o país, para dar credibilidade, para fazer com que esse ódio que hoje divide e que começou lá atrás no governo do PT, do nós contra eles, definitivamente chegue ao fim. Porque hoje está dividindo as famílias. Ninguém fala de política na mesa do domingo porque não quer mais criar confusão, sendo que a política é a essência da vivência da democracia. Então, nesse sentido, eu quero ampliar esse debate. Ser feminista é respeitar as mulheres que pensam diferente. Soraya pensa diferente de mim em alguns pontos, mas defende os direitos das mulheres como eu. Candidata Soraya. Thaís, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria que você até mesmo repetisse, porque eu estou surpresa. Eu acredito que eu não tenha entendido a afirmativa que colocaram na minha boca. Mas vamos lá, vamos ouvir novamente. A senhora disse em entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan que não é porque a acusadora é mulher que tem razão. Evidentemente que a senhora estava generalizando, não é? Ah, tá, eu assustei porque você está falando que, para mim, que era um caso de estupro e que a mulher não tinha razão, pelo amor de Deus. Jamais. Foi no caso do Neymar, senador. Obrigado. Ah, tá. Porque eu gostaria que devolvessem o meu tempo, porque eu quis entender que caso que é. Tá. Aí sim, eu como advogada, eu entendo que a gente tem que analisar o fato por fato. E que sim, por que uma mulher não pode mentir? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sou pela paridade, Thaís, paridade. Tanto foi que eu escolhi para ser meu vice um homem. O que eu quero é nada mais, não quero mais do que nós mulheres merecemos, mas queremos o nosso lugar, no nosso espaço de poder, que nós merecemos e que nós temos a capacidade. E aí eu quero me solidarizar com a Vera. Eu acho que meu tempo vai acabar e eu gostaria... Candidata Soraya, o seu tempo foi paralisado no tempo em que a jornalista fez o comentário. Então a senhora tinha 1 minuto para o seu comentário. Já usou. Obrigado. Candidata Tebet. Eu fui a primeira mulher presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher no Senado. Ali eu vi coisas inimagináveis. Já tinha visto ali no caso concreto como prefeita. Mas ali eu tive uma constatação muito triste que esse registro eu preciso deixar ao Brasil. Para entender o que significa violência contra a mulher. 1 em cada 3 mulheres no Brasil sofre ou sofrerá algum tipo de violência dentro ou fora de casa. A maior parte acontece dentro de casas, por armas de fogo ou por um companheiro que jurou proteger.
Mas o que é mais grave que todos precisam saber é que a maior violência não acontece com a mulher dentro de casa. Ela acontece com a criança de 0 a 14 anos. 60% da violência acontece. Eu estou falando de pedofilia, eu estou falando de estupro, eu estou falando de abuso sexual. É disso que nós estamos falando. E contra isso é tolerância zero. Nós temos que colocar na cadeia quem agride a mulher brasileira, quem agride uma criança, quem agride um adolescente. Nós temos que dar exemplo. Exemplo que, lamentavelmente, o presidente não dá quando desrespeita as mulheres, quando fala das jornalistas, quando agride, ataca e conta mentiras, como acabou de fazer. Eu quero dizer que eu não tenho medo. Eu quero dizer que fake news e robôs do seu governo não me amedrontam. Eu fiz aquele posicionamento que foi cortado, editado para virar fake news, porque estava justificando uma decisão do seu presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Foi a decisão dele que impediu a investigação de governadores. Eu fui fazer uma justificativa da decisão dele. Então eu quero dizer para o presidente da República, nem é para o candidato, que fabrica fake news e que fala em verdades. Eu não tenho medo de você e nem dos seus ministros. Recebi violência política na CPI. Fui chamada descontrolada. Um outro de dedo me ameaçando porque queria me impedir de falar e de participar da CPI da vida. E pior que isso, um ministro seu tentou me intimidar entrando no Supremo Tribunal Federal porque eu denunciei o esquema de corrupção da vacina que Vossa Excelência não quis comprar. Obrigada. A próxima pergunta é da Folha de São Paulo, com a jornalista Mônica Bergamo. Boa noite. A minha pergunta vai para a senadora Soraya, com comentário de Luiz Felipe Dávila. Senadora, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre religião. A separação entre igreja e Estado, ela foi consagrada no Brasil na Constituição de 1891, faz mais de um século. O Estado laico, que é o Estado que não tem religião, não tem uma única religião, ele garante a liberdade para todas as religiões. Só o Estado laico garante a liberdade para todas as religiões. Evangélicos brasileiros, ubandistas brasileiros, muçulmanos brasileiros, católicos, judeus, kardecistas e os ateus, todos têm direito à sua fé e à sua convicção. O Código Penal, ele diz que é crime, né, quando você escarnece de alguma religião, quando você escarnece de alguém por motivos religiosos, né? Dizer que é coisa de demônio, etc. Eu queria saber como a senhora, se eleita presidente, vai lidar com essa questão, vai garantir esse preceito fundamental da nossa Constituição. Lógico, Mônica, lógico, é óbvio. Todos têm direito a adorar o Deus que bem entenderem. Eu sou cristã e vim aqui trabalhar para a paz. Estou trabalhando nessa campanha para disseminar a paz e a união entre as pessoas. Pedir para as pessoas acabarem com essa polarização e de disseminar o ódio entre os brasileiros. Um povo amável, um povo afável, que infelizmente estão nos separando. E mais, Mônica, eu quero aqui aproveitar, eu sou muito tranquila, vim na paz, bandeira branca, só que, quando eu vejo o que aconteceu agora com a Vera, eu realmente fico extremamente chateada. Quando homens são tchutchuca com outros homens, mas vêm para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava assim. E digo mais para você. Lá no meu estado, tem mulher que vira onça. E eu sou uma delas. Eu não aceito esse tipo de comportamento e de xingamento. E, acima de tudo, disseminar ódio entre os brasileiros e nos dividir. Nós dizíamos sempre, lá atrás, que o PT nos separava para conseguir manipular e manobrar todo mundo. Este governo está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Age da mesma forma. Se você é de direita ou de esquerda, de centro, não me importa. Eu tenho que te respeitar, acima de qualquer coisa. Então, liberdade religiosa para todos nós. E temos, sim, que não permitir que as pessoas fiquem utilizando na política o nome de Deus em vão. É vergonhoso. Já tem aí evangélicos,
Já tem muitos católicos chateadíssimos e tem candidato perdendo eleitor por causa dessa falta de respeito com a religião. Bom, Mônica, a religião é algo de fórum íntimo que tem que ser respeitado. A crença é uma das liberdades individuais mais importantes. Eu mesmo sou muito católico, praticante, e respeito, e é preciso manter a religião longe da política. Isso aqui não é uma teocracia, isso aqui é democracia. E sabe qual que é o dízimo que a gente mais está usando hoje? Chama-se fundão eleitoral. Sabe o que é o fundão eleitoral? Todos aqui, ó, 5 bilhões de reais, tira do seu bolso para ficar gastando dinheiro em campanha política. Dinheiro que devia estar indo para a saúde, para ter pelo menos 900 mil crianças, jovens, em escola em tempo integral. Daria para usar esse dinheiro e ter 3 milhões de cirurgia no SUS. E a gente fica usando esse dinheiro de forma perversa para financiar campanha política. Essa é uma das únicas coisas que mostram o mau exemplo do uso do dinheiro público. O dinheiro público brasileiro vem sendo usado mal porque a gente tem mania de escolher o menos pior. Tem que acabar com isso, tem que respeitar o dinheiro público, tem que respeitar o bolso daquele que trabalha. Bom, não posso deixar aqui de colocar também que eu já estou vacinada contra a mentira e não virei jacaré até hoje, graças a Deus, mas o povo brasileiro não está vacinado contra a mentira. Vamos lá. O governo federal propôs R$200 de auxílio emergencial. Quem subiu para R$600 e quem está colocando R$600 no bolso dos brasileiros somos nós, senadores e deputados. Então não aguento mais mentira. Mentira em relação à corrupção. Aqui está difícil, entre presidentes, alguém ter a moral de olhar para a cara dos brasileiros e falar que não existe corrupção. Chega disso. Chega de briga, chega de confusão, chega de usar o nome de Deus em vão e vamos mudar, vamos virar páginas desse país. Eu não tenho tempo para brigar, então não vou me misturar com briga e confusão. É lógico que eu fico brava porque eu sou gente como todo mundo que está me ouvindo. Não sou atriz e não estou aqui para disfarçar, mas vocês podem ter certeza que do jeito que está, eu vou começar a entregar e é muita coisa aqui. Reforcem a minha segurança, delegado. Obrigada. Só fazer um registro. Ao final da fala da candidata Simone Tebet, o candidato Jair Bolsonaro fez um pedido de direito de resposta. Está registrado aqui, então, a comissão que avalia já está analisando o caso. Podemos seguir. Quem faz a pergunta agora pela Rádio Bandeirantes é a jornalista Thaís Freitas. Por favor, quem vai responder e comentar? Thaís. Boa noite a todos. A minha pergunta é para o candidato Luiz Felipe Dávila, comentário da candidata Simone Tebet. É um assunto, candidato, que sempre está presente na programação da Rádio Bandeirantes em todo o Brasil e diz respeito à infraestrutura do país, especialmente em relação ao agronegócio. Hoje o Brasil é o segundo maior exportador de grãos do mundo e existe um gargalo para fazer com que esses grãos cheguem aos portos. Havia um projeto, ele existe ainda, é o projeto da Ferrogrão, que foi suspenso por uma liminar do Supremo Tribunal Federal e isso ainda não saiu do papel. Ligaria o Mato Grosso ao Pará, fazendo com que o escoamento da safra fosse mais rápido e mais barato. Pela magnitude da produção agrícola do Brasil, pelo tamanho da importância do país como produtor de grãos, eu pergunto ao senhor, caso o senhor seja eleito, qual é a sua proposta para fazer com que esse deslocamento de uma produção de milhões de toneladas pelo país seja feito de uma forma melhor, mais econômica, mais inteligente do que é feito hoje? É verdade, Thaís. E nós precisamos de investimento privado. Daí parcerias público-privado, concessão. Nós precisamos de dinheiro privado. E dinheiro privado só vem se a gente acreditar em contrato, ter segurança jurídica, honrar o que está no papel e não ficar encampando depois, como aconteceu com a linha amarela no Rio de Janeiro, uma vergonha total. Então nós precisamos dessa confiança. O Congresso aprovou um projeto importante, a nova PL das ferrovias. Isso vai permitir, sim, que haja mais investimento em ferrovia, que é algo fundamental para o Brasil. Mas tem outras áreas essenciais, saneamento básico. Eu não sei como as pessoas contra privatização. Veja só vocês. Hoje o que acontece?
Quem controla o saneamento básico? A maioria estatal, empresas ineficientes. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado. Finalmente agora se aprovou o marco do saneamento e olha, fica de olho no Congresso, hein, que pode vir encrenca pela frente. Apesar de ter aprovado lá o marco do saneamento básico, já começa a maracutaia para ajudar a estatal. É assim, estatal agora não vai ter que participar de licitação, só iniciativa privada. Já está começando, é bom ficar de olho naquilo lá. Muito importante para que nós tenhamos recursos privados. E aí já tem meta para acabar com essa excrescência que é deixar 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico em 2033 com investimento privado. Portanto, é o investimento privado, é o mercado que resolve. Daí a importância da privatização. A gente tem que privatizar tudo no Brasil. Privatização porque tem que acabar com esse cabide de emprego público, esse mau uso de dinheiro público, esses lugares onde é feito os maiores escândalos de corrupção do Brasil. Não é lá mensalão, petrolão. Chega disso. Nós precisamos escolher os melhores, aqueles que vão abrir a economia do Brasil, atrair investimento privado, investir em concessão em parceria público-privada para resolver a questão da infraestrutura brasileira, que hoje é um dos maiores gargalos do custo do Brasil. É o desperdício de alimento. Sabe por que tem gente passando fome? Hoje, 55 milhões de toneladas de alimento é desperdiçado quando o alimento que sai da fazenda e chega até o supermercado. Se nós economizássemos 5 milhões de toneladas, 10% desse valor, acabaria com o problema da fome no Brasil. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos de investimento privado para o Brasil voltar a crescer, gerar emprego e renda. Eu nasci numa cidade rasgada por ferrovias, sou do centro-oeste, do celeiro do Brasil e conheço bem essa realidade. Nós temos projetos parados, e já não é de agora, para rasgar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste com rodovias. Mas quem faz ferrovias no Brasil é a iniciativa privada. Só dos projetos que estão lá, 20 deles têm a capacidade nos próximos anos de injetar 100 bilhões de reais na economia brasileira. Nós podemos estar falando de algo em torno de 2,5 milhões de empregos diretos e indiretos no Brasil. Rasgar o país de ferrovias significa trazer os grãos mais baratos, mais rápidos, de forma mais ecológica e fazendo com isso que nós possamos nos tornar mais competitivos ainda com o mercado internacional. O agronegócio é um exemplo para o Brasil. É o único setor da economia que consegue competir na economia global. Portanto, infraestrutura para o agro é vital para continuarmos a exportar mais. E outra, para ajudar o agro a exportar não só commodity, mas bens de maior valor agregado. E é um absurdo, viu, Lula, chamar o agro de fascista. Isso é um absurdo. Esse é o motor da economia brasileira. Nós temos de ter orgulho do agronegócio brasileiro. Esse agro sustentável, que hoje é o maior produtor, um dos maiores produtores de soja, algodão do mundo. O mundo hoje depende do Brasil para ser alimentado. Portanto, nós temos de honrar o que há de melhor. Nós precisamos parar com essa história, esse complexo de vira-lata e ter complexo das coisas que a gente faz bem. O agro brasileiro é um exemplo. Nós precisamos enaltecer o agro. O agro é o que fez a economia crescer. Porque se você tirar o crescimento do PIB do agro, sabe quanto o Brasil teria crescido? Zero. O mundo cresceu 32% de 2010 a 2020. E sabe quanto cresceu o Brasil? 2,5%. E se tirar o agro, cresceu 0%. Portanto, nós temos de enfatizar o que é de valor no Brasil, que é o agro. E é por isso que a gente tem que tirar o Estado das costas das pessoas que trabalham, que geram riqueza, que produzem. O Estado brasileiro só inferniza a gente com burocracia e com imposto. Cada vez mais imposto sendo cobrado para prestar um serviço público de péssima qualidade, como é o caso da infraestrutura no Brasil. Estradas esburacadas, é isso que é a ineficiência e a incompetência desses que governam o país. Chega de eleger o menos pior para a presidência da República. A comissão avaliou o pedido de direito de resposta do candidato Jair Bolsonaro e foi recusado. Chegamos ao final deste bloco no primeiro debate entre os candidatos à presidência, realizado aqui nos estúdios da Band em São Paulo, pelo Grupo Bandeirantes, em parceria com a TV Cultura, a Folha de São Paulo e o portal UOL. Depois do intervalo, mais um confronto direto entre os candidatos, só que agora eu e o Eduardo Oineg nos despedimos, porque o próximo bloco será mediado pelos jornalistas Leão Serva, da TV Cultura, e Fabíola Cidral, do UOL. Olho no voto, eleições 2022.